Provavelmente esse é o tipo de vídeo que vai meio que quebrar as pernas do meu algoritmo desse canal, que eu estou tentando, a duras penas, identificar qual que é o novo público, identificar com quem que eu vou conversar. Mas vamos lá. Parece que todo mundo meio que se ferrou por ter investido tanto dinheiro na inteligência artificial. Por quê? Por um motivo muito simples, porque a conta não fecha, porque não dá dinheiro, porque quem investiu não está tendo retorno e quem decidiu utilizar a inteligência artificial em massa para substituir os recursos humanos não está vendo a redução nos custos. Isso tudo é muito engraçado, tudo muito engraçado, porque não vou ser hipócrita, eu uso inteligência artificial todos os dias da minha vida, mesmo sabendo que a minha profissão como jornalista, como produtor de conteúdo em texto, está fadada ao desaparecimento. Vai ter muita redação por aí que vai substituir os jornalistas por uma inteligência artificial ou, em alguns casos, por uma burrice natural que vai fazer cobertura da Copa no programa do Luciano Huck. Sim, eu não podia perder essa piada, mas vamos em frente no assunto mais sério. E utilizar a inteligência artificial para otimizar processos, para deixar o processo ou a execução de algo mais rápida, para fazer aquilo no menor tempo, ok. Mas para substituir o fator humano, esse é o grande ponto de discussão, de questionamento que agora não só o grande público está fazendo, os diferentes segmentos profissionais, mas também as empresas. Agora que a gente descobriu que 70% das empresas não estão vendo o dinheiro entrar, não estão vendo o lucro real com o uso da inteligência artificial, não estão vendo o dinheiro sobrar nos caixas, porque muitas delas estão gastando muito, pagando muito alto nos recursos de inteligência artificial que contrataram ou que adquiriram, dependendo do segmento, dependendo da empresa. Tem empresa que está reduzindo a quantidade de tokens que os seus desenvolvedores podem utilizar. A Microsoft também pisou o pé no freio. O Uber pisou o pé no freio nesse aspecto também. Então, meio que o mercado está se movimentando no sentido de recalcular a rota sobre o uso dessas plataformas generativas, e algumas dessas empresas estão recontratando os profissionais. E olha só que bizarro, né? Tem muito desenvolvedor que ficou desvalorizado por causa da demissão, já outros se supervalorizaram justamente por conta das suas habilidades em desenvolver os códigos. Mas ambos meio que se ferraram, porque tem empresa que afirma que os custos operacionais para você ter as plataformas de inteligência artificial generativa executando e testando e desenvolvendo os códigos já estão superiores ao funcionário humano. E tinha empresa que estava querendo demitir o ser humano, demitir o programador para poder implementar a IA e maximizar os lucros. Essa conta nunca fechou. As primeiras empresas que tentaram isso rapidamente descobriram que o fator humano não poderia ser substituído, não só pelos custos, mas também e principalmente pelo fator humano. O ser humano é criativo, ele encontra soluções menos pragmáticas, é o rei da gambiarra na natureza. Acho que uma das coisas que diferencia o ser humano dos outros animais, além do uso dos polegares, é a capacidade de fazer gambiarra para tudo. E a gente sabe muito bem que tinha muito programador, tinha muito desenvolvedor que se valia da gambiarra para poder encontrar as suas soluções de software. Até entendo que a inteligência artificial pode resolver problemas que antes eram resolvidos na base da gambiarra, mas codificar tudo, desenvolver tudo com a mesma qualidade do ser humano e com a mesma criatividade do ser humano, ainda não. Apesar de eu mesmo reconhecer que, no caso da escrita, a gente já tem, de um modo geral, com exceção do ChatGPT 5, que virou um burro completo, e do Meta AI, que não serve para isso, a gente tem, de um modo geral, nas plataformas de inteligência artificial, já com uma escrita mais crível, um pouco mais natural.
O novo Claude é assustador da forma como ele escreve textos completos, concisos, coerentes, para textos técnicos, textos de passo a passo, que eu publico muito lá no targethd.net. O Claude vai muito bem. Ele pode sim agilizar o processo de escrita de texto e eventualmente substituir o ser humano na hora de escrever esses artigos de dicas, macetes, tutoriais. Eu vou coçar o olho porque tá me irritando, peço desculpas para quem tá vendo o vídeo. Mas o Claude pode sim substituir, o ser humano para fazer esse tipo de artigo mais mecânico. Ele não consegue substituir, obviamente, nos artigos de opinião, ele não consegue substituir nos artigos de primeiras impressões, ele vai muito no pragmatismo para fazer a análise de produtos, apesar de ser uma análise correta, mas a gente sempre vai ter alguns pontos que a gente vai olhar para questões subjetivas, para a flexibilidade dos tipos de usuários que nós temos com o produto. Então, para a escrita eu reconheço que ele está muito competente, mas ainda não chega ao nível de escrever com deboche, sarcasmo, ironia, humor. Inteligência artificial não sabe o que é humor. Então, por enquanto, humoristas e pessoas debochadas na hora de escrever textos estão salvas. Mas a gente está falando aqui eminentemente de programação e automatização. O Uber, por exemplo, utilizava a inteligência artificial para a área de suporte, para a resolução de problemas, para resposta ao cliente, resposta ao consumidor. E isso deu a entender de que ela poderia se livrar do fator humano. Mas até mesmo para esses cenários mais pragmáticos, para esses cenários que, em teoria, seriam apenas perguntas e respostas, até mesmo para esses cenários o fator humano entra na equação. Não dá para comparar um suporte humano com o suporte de um bot, com o suporte de um chatbot, com o nível de resposta que eventualmente um ChatGPT oferece ou que um Gemini pode oferecer. Não dá para comparar, o fator humano ainda é importante. Agora, que é muito engraçado quando você se dá conta de que essas empresas que investiram pesado nas plataformas de inteligência artificial estão perdendo dinheiro, estão vendo a conta não fechar, vendo empresas que estão vendo os seus gastos aumentarem de forma escalonada, e não estamos falando apenas das empresas que vão ter a sua relação com o cliente, a gente está falando também das gigantes de tecnologia, dos custos de utilização de tokens, aumentando de forma absurda. E veja bem, os custos pela utilização dos tokens, não os custos dos tokens em si, já que o preço dos tokens está caindo nos últimos meses. Então, muitas empresas vão ter que dar marcha ré, vão ter que fazer um moonwalk nessa sanha de querer substituir o ser humano a todo custo para poder colocar uma plataforma de inteligência artificial para resolver todos os seus problemas. Pode acontecer no futuro de que todo mundo fique obsoleto, ocioso e que a gente tem que ter uma renda mínima para sobreviver porque não vai ter um emprego? Pode acontecer, mas isso ainda não é para agora, e muitos analistas já entendem que toda essa sanha por inteligência artificial vai ter que ter um freio em algum momento para a conta fechar, inclusive para as plataformas de IA, para as empresas que trabalham no desenvolvimento dessas plataformas. A crise das memórias, que se estabeleceu agora em 2026 e deve durar até o ano que vem, pode fazer com que todo mundo coloque um pé no freio de alguma forma. Mas nada como mexer no bolso dessas empresas. Nada como ver os zeros se acumulando à esquerda dos números, para a gente ter a certeza de que o cenário está mudando e que, de repente, tanto a inteligência artificial se torne mais acessível, como, ao mesmo tempo, vários profissionais que foram chutados pelas empresas voltem aos seus postos de trabalho, inclusive com a possibilidade de receber mais, porque os líderes corporativos, os chefes, os empresários, os CEOs, vão concluir que, pelo menos por enquanto, não existe nada que uma inteligência artificial faça melhor do que um ser humano. Ou não tem nada que um ser humano não faça que a inteligência artificial consiga fazer melhor, porque
Essa não é a realidade prática dos fatos. Ela custa muito dinheiro e não entrega os resultados esperados e tem uma relação custo-benefício que, para muitos executivos, neste momento já é sinônimo de dor de cabeça e não de problema resolvido. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, dê o like, vale a pena você acompanhar essa plataforma, este canal de vídeos do Target HD, porque de onde veio esse, vai vir muito mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.